Você já teve a sensação de que está vivendo, mas não está realmente aqui? Como se o seu corpo estivesse presente, mas algo dentro de você tivesse se afastado em silêncio. Você continua fazendo o que precisa ser feito, cumpre suas responsabilidades, responde às pessoas, segue a rotina, mas sem sentir, sem profundidade, sem conexão, sem verdade. E o mais estranho é que por fora nada parece errado, mas por dentro algo não encaixa. Se isso tem acontecido com você, é importante que você entenda uma coisa: isso não é fraqueza, é um sinal. Existe um ponto em que a mente humana começa a se proteger. Quando a sobrecarga emocional se torna constante, quando você sustenta por tempo demais coisas que nunca pararam para ser processadas, o cérebro encontra uma forma de continuar. Ele reduz a intensidade, ele diminui o impacto. Ele desliga, aos poucos, aquilo que está pesado demais para ser sentido o tempo todo. Não como um erro, mas como defesa. É como se, em algum nível, sua mente dissesse: se isso continuar assim, eu não vou dar conta. Então, eu preciso reduzir. E então você segue, mas sem presença, sem profundidade, sem si mesmo. A maioria de nós nunca aprendeu a lidar com o que sente. Aprendemos a continuar, a suportar, a dar conta, a ser fortes. Mas não aprendemos a reconhecer emoções. Não aprendemos a parar e perguntar: o que está acontecendo dentro de mim? E esse é um dos pilares da inteligência emocional. Perceber, compreender e respeitar o que você sente. Porque quando você ignora constantemente o que sente, você não resolve, você apenas se afasta. E com o tempo, esse afastamento deixa de ser só emocional, ele passa a ser existencial. Você começa a viver no automático, responde sem refletir, escuta sem absorver, vive, mas não se sente parte. E isso não acontece de uma vez, é um acúmulo silencioso. Pequenas pressões que você engoliu, cansaços que você ignorou, sentimentos que você não teve espaço para viver, dia após dia. Até que em algum momento, algo dentro de você simplesmente desacelera. Não como desistência, mas como limite. E aí surge aquela sensação difícil de explicar. Você não está exatamente mal, mas também não está bem. Você apenas está. Funciona, responde, segue, mas sem aquela presença que antes existia. E talvez a pergunta não seja o que está errado comigo. Talvez a pergunta seja outra. Em que momento eu comecei a me ignorar? Porque isso não começa no colapso. Começa nos pequenos silêncios que você não escutou. Mas existe uma forma diferente de olhar para isso. E se esse vazio não for a ausência? E se for um espaço? Um espaço que surgiu porque você passou tempo demais preenchendo tudo menos a si mesmo. Talvez esse silêncio não seja um problema. Talvez seja um convite, um chamado. Não urgente, não agressivo, mas constante, chamando você de volta. Porque a gente passa tanto tempo tentando dar conta da vida, tentando ser tudo o que esperam, tentando não falhar, que sem perceber se distancia de quem é. E chega um momento em que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Não porque você não é forte o suficiente, mas porque você sustentou por tempo demais. E agora existe um espaço. E esse espaço pode assustar, mas também pode ser o começo de algo diferente. Dentro da inteligência emocional existe um princípio simples, mas transformador. Você não precisa resolver tudo o que sente imediatamente. Você precisa primeiro reconhecer. Talvez hoje você não precise mudar sua vida. Talvez você não precise tomar grandes decisões. Talvez você só precise parar por um momento e ser honesto consigo. Perguntar sem pressa: o que eu estou sentindo de verdade? Sem tentar corrigir,
sem tentar fugir, sem tentar explicar, só perceber. Porque aquilo que é reconhecido começa a se organizar, e aquilo que é ignorado continua pesando. Talvez você não tenha se perdido. Talvez você só tenha se afastado de si mesmo, tentando ser tudo o que precisava ser. E agora existe essa pausa, esse silêncio, esse espaço estranho, mas necessário. E dentro dele existe uma possibilidade de voltar. Não para quem você era antes, mas para alguém mais consciente, mais presente, mais verdadeiro. Se esse momento em que você está agora parece confuso, respira. Você não precisa sair daqui com respostas. Você não precisa se transformar hoje. Talvez seja suficiente sair daqui com um pouco mais de clareza, um pouco mais de consciência. Porque às vezes o começo de tudo não é fazer mais, é sentir melhor. E se isso fez sentido para você, fica. Porque talvez esse espaço também possa ser um lugar de retorno.